Olá, queridos, quero compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e nós faremos a leitura apenas do primeiro versículo que diz: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Deus abençoe assim a sua palavra. Uma das disciplinas, uma das marcas mais importantes, imprescindível na vida de todo e qualquer cristão, é sem dúvida nenhuma a vida de oração. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos e nós cremos que orar é o movimento da comunicação que todo cristão, que todo crente, que toda pessoa que crê encontrou e foi deixado como ensinamento para que nós pudéssemos nos comunicar e nos relacionar com o nosso Deus. E quando nós olhamos para este texto de Lucas, nós percebemos que Jesus, ele não apenas ensinou sobre o dever de nós orarmos, ele não simplesmente ensinou sobre a prática da oração. A vida de Jesus foi marcada exatamente por essa disciplina. Ao iniciar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito, como diz o Evangelho de Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, ao deserto, e ficou 40 dias em jejum, em comunhão com Deus. Com certeza esses 40 dias, além daquilo que a Bíblia relata como um tempo onde Satanás foi tentá-lo, nós temos certeza absoluta de que esse tempo de reclusão de Jesus, esse tempo de solitude no deserto, durante esse período de 40 dias, foi um tempo onde ele pôde orar, onde ele pôde falar com Deus, onde ele pôde também ouvir a voz do seu Pai. E no meio, durante o tempo do exercício do ministério de Jesus, nós vemos também várias vezes Jesus falando com o Pai, Jesus levando as necessidades, apresentando-as a Deus em oração. Foi assim quando na multiplicação dos pães, na primeira multiplicação dos pães, os discípulos ali meio que inquietos, com o coração apertado, não sabendo como supririam as necessidades fisiológicas, a fome e a sede daquela multidão. Jesus então, ele, após ter os 5 pães e 2 peixes em suas mãos, recolhido pelos discípulos, ele ora, ele agradece ao Pai, e então acontece o milagre da multiplicação. Nós vemos também aquele momento onde, em João capítulo 11, quando Jesus está ali respondendo à oração de Maria e Marta sobre a morte do Lázaro, daquele que era amado por Jesus e também amado pelas irmãs. Jesus, quando chega diante daquela situação fúnebre, depois de 4 dias, todos ali comovidos e chorando, Jesus então, ele mais uma vez ora e agradece a Deus, porque ele tinha certeza de que o Pai o visitaria de uma forma sobrenatural. E então nós sabemos que Lázaro foi ressuscitado para a glória de Deus. Foi assim também no Evangelho de João, capítulo 17, quando Jesus, poucas horas antes de partir para a traição, para a pena imposta pelo Império Romano sobre sua vida, para a crucificação, ele faz a oração sacerdotal. Ele apresenta ali os seus discípulos e ele também nos apresenta diante de Deus, orando e dizendo ao Pai: Pai, não peço apenas por estes, mas por aqueles que virão e hão de crer em
meu nome. Foi assim também no findar do ministério de Jesus na cruz do Calvário, quando ele clamou ao Pai, um momento de agonia, de dor, e disse com o coração rasgado: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É interessante nós pararmos para pensar sobre a importância da vida de oração, é que também neste momento da cruz, a gente sabe que aquele ladrão olha para Jesus e faz a sua última oração. Se é que ele já tinha alguma vez orado na vida, quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E essa oração foi ouvida imediatamente, quando Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que nós percebemos aqui, queridos, é de que orar não é só pedir. Orar é também adorar. Orar é também clamar. Orar é também louvar. Orar é também interceder. Orar é também agradecer. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que você possa pensar com muito cuidado e com muito zelo sobre viver uma vida disciplinada de oração. Nós comumente temos o hábito de, quando falar para nós, quando o assunto é oração, nós imediatamente arremetemos a nossa vida ao Pai pedindo. Mas orar é muito mais do que isso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.